Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Quarta-feira, e hoje, na verdade, não é uma quarta-feira comum, né? Super quarta. Com tanto embrólio aí que você teve aí de coisas do Trump aparecendo aí, tarifaços e tal. Essas decisões de taxas de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos acabaram meio que ficando de segundo plano, né? Mas até pela ausência, né, de grandes fatos aí vindo de fora e também por causa de alguns sinais da economia brasileira, eles começaram a ganhar, então, hoje uma grande expectativa e a gente já sabe mais ou menos o que deve acontecer, né? Então, o tema desse vídeo de hoje vai ser repercutir a super quarta e o que deve acontecer aí nesse dia. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal para não perder nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo, falando de economia brasileira, economia internacional, temas específicos aí, especiais de economia, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder para aquele seu tiozão do Zap aí as fake news. Também é quando você vai discutir com os tiozão do Zap as fake news, né? E também queria pedir para vocês me ajudarem aqui no meu Apoia-se. Eu estou pedindo aí ajuda aí de todo mundo aí justamente porque esse canal ele precisa se manter de pé e esse canal existe para manter vocês sempre bem informados. Então, para todo mundo que puder me ajudar, eu agradeço. Fiz um pequeno reajuste aí, mas agora para quem que puder me ajudar com acima de R$ 12, também agradeço aí, e vai ter brindes especiais, né? Vai ter vídeos meus gravados mensais aí explicando desde o beabá, desde o comecinho da teoria econômica aí para vocês entenderem, por exemplo, o que um analista está falando e tudo mais. E em breve vai ter assinaturas, né? Na verdade, já está até disponível assinaturas no meu canal, mas eu vou explicar em breve aí tudo o que vai acontecer, como que vai funcionar, vai ter brindes exclusivos, vai ter mais coisa além das aulas gravadas, então tem um grande pacotão aí. Fiquem tranquilos aí que a partir de outubro aí a gente já deve aí começar a ter bastante coisa para falar para vocês aí sobre como vai funcionar a inscrição aí de membro do canal, mas já está disponível, inclusive, que também custa R$ 11,99, até por isso que o Apoia-se teve esse pequeno reajuste. Mas vamos falar aqui do tema desse vídeo de hoje, que é justamente aí a super quarta, né? O que vai acontecer, quais são as expectativas, o que o mercado está falando. Basicamente é o seguinte, né? A gente tem dois cenários aqui da super quarta. Por que super quarta chama super quarta? Porque tem decisão de juros tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? Nos Estados Unidos ela é divulgada mais cedo, né? Então 3 horas da tarde, mais ou menos, você já tem a divulgação do resultado dessa super quarta. Então um pouquinho depois que você acabar de ver esse vídeo, já vai ter o resultado. E deve ter uma queda da taxa básica de juros lá dos Estados Unidos. A gente não sabe ainda qual que vai ser o tamanho da queda, né? Mas é interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque se você fosse pegar a ferro e fogo mesmo, o que, por exemplo, como se faz aqui no Brasil, você não poderia ter uma queda nesse momento da taxa básica de juros dos Estados Unidos, porque o mantra liberal fala, né, que o Banco Central só tem uma função, que o Banco Central ele tem que prezar pela estabilidade de preços, e a gente sabe que lá nos Estados Unidos os preços estão subindo e vão continuar subindo. O tarifaço do Trump está encarecendo as coisas para os americanos, para os norte-americanos. Então, teoricamente, você deveria manter ou até subir a taxa de juros para segurar essa inflação, né? Mesmo a gente já sabendo, né, todo mundo que acompanha esse canal sabe muito bem que taxa de juros não é o cacique que cobra coral, não é mágico. Então, o problema lá não é uma questão de inflação, de demanda, né? Então, se ele fosse mais, já que sempre liberal acha que toda inflação é um fenômeno de demanda, então taca juros e vê o que acontece, aí mata a economia asfixiada. Lá você tem vários sinais, inclusive, de que a economia está passando por um mau momento. Então aumentou a taxa de desemprego bem forte nesses últimos meses, ritmo de atividade econômica
tá mal nos Estados Unidos. Então, para tentar evitar que você tenha então uma queda acentuada da atividade econômica, que você tenha então uma maior situação de desemprego, eles provavelmente vão baixar a taxa de juros e vão ignorar o fato que que a economia, que a inflação vai aumentar. Então, vamos ver o que o liberal vai ter aí para justificar, né, essa queda da taxa de juros, sendo que isso que deve acontecer nos Estados Unidos na quarta-feira, né, hoje à tarde, né, nessa quarta-feira, vai completamente contra os mantras liberais dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos não, da cartilha liberal econômica, né? E a gente tem o Brasilzão. O Brasilzão está aqui com a expectativa, provavelmente, né, de manter a taxa Selic em 15% ao ano, o que dá uma taxa de quase 10% de taxa real de juros. É uma coisa vergonhosa, é muito grande, uma taxa desse tamanho aqui. Não existe justificativa nenhuma em relação a isso. Ah, e a dívida, não sei o que. Não, não é justificativa para você manter uma taxa de 10% real ao ano, sendo uma Selic de 15%. E tudo isso foi feito para resfriar a economia, mesmo que o problema de inflação não fosse um problema ligado à demanda econômica, ao aquecimento econômico. O problema de inflação, se você for pegar, é o setor de serviços que estava com preço mais alto. Sim, estava aumentando o preço do setor de serviços, porque pessoas estão melhores remuneradas lá, esses aumentos de custos são repassados aos preços. Que eu chamo aqui sempre de inflação boa, né? Porque é uma inflação que significa aumento de renda das pessoas, é uma consequência de melhoria da vida das pessoas, é uma consequência da melhoria da renda das pessoas. Mas não era só isso, né? O grosso da inflação mesmo aqui no Brasil era o quê? Era alimento e bens energéticos. A gente teve bandeira vermelha, então você teve meses que aumentou consideravelmente o preço da energia elétrica. Alimentos foi um problema até mais ou menos julho, e você teve um período de grande alta de preço de alimentos, problema de seca. O primeiro semestre foi muito quente, com ou muita chuva que destruía lavouras, ou com pouca chuva que não ajudava em nada. Então o clima ficou um pouco mais ameno a partir de junho, julho, agosto. Conseguiu melhorar a produção de alimentos e a gente resolveu isso. Então, ele não tem mais justificativa para manter uma Selic a 15%. E, aliás, eles conseguiram, né? Porque o que eles queriam que a Selic fizesse? Eles queriam que o ritmo de atividade econômica caísse. Então, parabéns aí aos gestores do Banco Central que conseguiram justamente isso. Porque o ritmo de atividade econômica conseguiu ser reduzido. Aliás, a gente entrou em queda da atividade econômica nesse mês de julho. Para quem viu os vídeos, sabe aí que quando a gente viu indústria caindo, a indústria caiu. Quando a gente viu o comércio caiu, o setor de serviços cresceu só um pouquinho. Então a gente já sabia, era bem esperado que de forma agregada a inflação caísse. A atividade econômica caísse, né? A gente tem então que o IBCBR, que é o índice que mede, né, a gente pode chamar assim de um termômetro da economia, né, porque ele não tem metodologia bem diferente do PIB, mas segundo o Banco Central, a economia caiu 0,5% em maneira geral entre julho e junho desse ano, 1,1% de queda da indústria. O setor de serviços ele engloba tanto os serviços da pesquisa mensal de serviços, quanto também o comércio, que nada mais é que um ramo do setor de serviços, uma queda de 0,2%. A agropecuária teve uma queda de 0,4% e você teve uma queda de 0,7% em arrecadação de impostos. Então, o Banco Central conseguiu, de fato, o que ele estava desejando. Então, agora, eles vão manter, mas com que justificativa? Eles vão sinalizar que deve cair nas próximas reuniões a taxa de juros? Não, eles devem dar alguma desculpa, falar, o ritmo do setor de serviços ainda está muito elevado, então precisa cair um pouco mais, o preço do setor de serviços ainda não caiu, está meio resiliente, então eles vão dar alguma justificativa. Tudo porque o setor financeiro, via relatório Fox, não permitiu ainda que a taxa caísse, porque eles falaram que a taxa vai ficar em 15% até o final desse ano, então o Banco Central vai manter essa taxa de 15% no final desse ano. A gente tem até o gráfico aqui agora para mostrar para vocês isso. Olha como que está
É escandalosa essa taxa Selic dentro do governo Lula. Ela vai caindo até metade do governo Lula aqui, ó. A gente chega aqui mais ou menos, ó, em 10,5%, que foi o mais baixo, né? Lá para janeiro, lá para julho, né? Julho e junho e julho de 2024. E a partir daí, a gente estava com uma tendência de queda, estava sendo esperado que ela chegasse para próximo de 9%. Mas aí vocês lembram que o Bob Fields III foi lá, falou que estava achando a economia muito aquecida, que as expectativas estavam desancoradas e que ia precisar começar a subir a taxa. Daí para cima, ó, foi uma subida atrás da outra. Começou a elevar, ficou no 15% e está na terceira reunião seguida, porque ele vai ser 15%. A gente já pode considerar que essa reunião vai manter a taxa Selic em 15%, muito difícil que mantenha, que faça outras coisas. Então, para a gente fazer um resumo aqui de tudo, bem, a gente espera duas coisas, então, que a taxa dos Estados Unidos, da taxa de juros dos Estados Unidos caia, porque lá, mesmo com a inflação mais elevada, o ritmo da economia norte-americana está caindo bastante e eles vão meio que rasgar o manual liberal um pouco para não combater somente a inflação e reduzir a taxa de juros para ver se dá um respiro um pouco melhor na economia, e até porque a inflação lá claramente não é de demanda, né? Mesmo eles acreditando que toda a inflação seja de demanda, lá claramente a inflação não é de demanda, é muito por causa das tarifas do Trump. E aqui no Brasil, a gente já está sentindo os efeitos da desaceleração. Os dados do IBCBR mostraram, inclusive, que você teve queda na atividade econômica em julho em todos os setores, e mesmo assim, como a inflação que ainda está caindo, eles vão manter essa bendita taxa Selic a 15%, que cada vez com menos justificativas para isso. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se esperar até agora para saber se gostavam do canal, para se inscrever. Se gostou, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa para comentar? Coloca aí nos comentários aí. Se puder me ajudar no Apoia-se ou virar membro, né? Ainda não anunciei tudo que vai ter nos programas de membros, mas eu agradeço também para quem puder aí me ajudar no Apoia-se ou virar um membro do canal. E a gente se encontra aí amanhã com algum vídeo novo, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!